Jesus, paz seja conosco. É uma alegria enorme estar aqui em Boa Vista, em Roraima, com vocês. Eu penso que depois de uns 15 anos, eu acho que eu não vim aqui, e eu estou muito feliz por estar aqui hoje à noite. Peço que você esteja mandando energia positiva para cá, diretamente para o meu peito, para a minha garganta, e que Deus me dê graça de poder falar pelo menos um pouco com vocês hoje à noite. Hoje pela manhã, a manhã inteira, e antes do meio-dia e até a hora do almoço, eu estava completamente sem voz, absolutamente. E agora está voltando devagarinho. Então, eu agradeço a Deus que eu estou conseguindo falar, e eu agradeço a vocês pela paciência, pela tolerância, pelo carinho, pela bondade de vocês de tolerarem me ouvir dessa maneira. Mas eu acredito, como a pastora Edna falou, que Deus está no controle e no comando de tudo. Pelo menos eu espero que a minha voz assim contribua para que vocês me ouçam com mais atenção. Então isso vai ser muito bom. Eu vou ler a Bíblia, o pessoal lá pode me ajudar. Eu quero fazer uma leitura breve no Salmo 8, a partir do versículo, pode ser a partir do versículo 1. Nós vamos ler o Salmo 8, e eu quero falar um pouquinho sobre isto, e depois o pessoal lá da técnica vai me ajudar, colocando ali um slide que vai nos ajudar um pouquinho naquilo que eu quero refletir com vocês hoje à noite. Primeiro vamos para o Salmo de número 8, que diz o seguinte: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Agora comece a prestar atenção aí a partir do versículo 3. Começa a acontecer algo extraordinário aqui. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e os coroaste, e o coroaste de glória e honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso Deus, como é majestoso
o teu nome em toda a terra. Agora eu quero pedir que você se concentre no versículo 4. Eu pergunto: que é o homem para que com ele te preocupes, ou para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes. Agora eu quero seguir mais ou menos o que nós vamos ler aqui nesse slide que elas vão mostrar. Vamos ver se a gente consegue ver aquele que tem a imagem do self-made man. Mas vocês todos podem sentar, por gentileza. Meus queridos irmãos, quero em primeiro lugar agradecer a pastora Edna Macedo, querido amigo, e agradecer ao pastor Basílio também a gentileza de nos convidarem. Eu estou dizendo nos convidarem porque eu estou acompanhado da minha esposa querida, da Renata, e como eu disse, é uma alegria estar aqui. A pastora Edna foi muito generosa ao dizer que eu tenho algo a ver com a nomeação dela. Mesmo que eu não tivesse mencionado o nome dela, eu tenho certeza que ela seria vista. Na verdade, ela já estava sendo notada. Edna, você é notada por todo esse país e fora dele, por toda a liderança nacional, porque tu és uma mulher brilhante, tu és uma das maiores líderes que eu conheço aqui no Brasil e talvez no mundo. E isso não é nenhum favor. Eu tenho certeza que tu honras e que tu dignificas a fundadora da nossa igreja, a Aimee Semple McPherson, pela mulher brilhante e capaz e pela grande líder que tu és e pelo grande trabalho que tu desenvolves e que tu impulsionas cada vez mais aqui neste lugar. Então, parabéns, glória a Deus, você é mais do que merecedora. Então, louva a Deus pela sua vida. Meus irmãos queridos, hoje eu vou falar pouco e eu espero que amanhã eu esteja melhor. Agora eu quero seguir um pouquinho o slide. Eu vou pedir para vocês me acompanharem. Eu quero me concentrar um pouco sobre esta pergunta: que é o homem? Ou o que é o homem? Congresso aqui é um congresso de homens. E também eu aproveito para dar as boas-vindas às mulheres que estão aqui. Agradecendo na pessoa da Teresilma, que é uma mãezona, uma irmã muito querida, uma família linda, ela e o Melo e os meninos, que eu conheço há muito tempo, desde que vim aqui pelas primeiras vezes. Muito obrigado por estarem também nos hospedando com muito carinho, com muita hospitalidade. Então, na pessoa da Teresilma, eu aproveito para saudar e para dar as boas-vindas a todas as mulheres que estão aqui entranhadas, pelo meio dos homens. Eu acho que elas vieram conferir o que será que a gente vai dizer aos homens. Mas eu quero então, para não perder mais tempo, eu quero me concentrar nesse questionamento. Esse questionamento nós encontramos desde o começo da narrativa bíblica
podemos dizer que desde o começo da história humana sobre a Terra, a grande preocupação do ser humano, quem é o homem? Isso está lá no livro de Jó, isso está lá no Salmo, isso está em vários outros pontos da Bíblia muito importantes. E eu continuo fazendo perguntas para você refletir. Este congresso de homens, ele tem uma proposta que é homens unidos, homens em comunhão e homens em harmonia, avançando, prosseguindo para o alvo. Mas eu começo fazendo perguntas. Como pode estar unidos? Como podem estar unidos? Como podem viver em comunhão? E como podem desfrutar harmonia os homens, se não forem homens tocados por Deus, movidos por Deus, tratados por Deus, se não forem homens transformados pelo Espírito, se não forem homens modelados pelo Espírito Santo, modelados pelo próprio Deus, para poderem fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, e para poderem então funcionarem em harmonia e marcharem como um exército bem ordenado para conquistar os alvos que estabeleceram, para conquistar a realização efetiva de todos os seus projetos de vida. Então nós vamos ver que os homens, para serem capazes de fazer isso, para serem capazes de esquecer o que fica para trás, o que? Tudo, tanto o ruim quanto o bom, porque até aquilo que foi bom, até aquilo que nós conquistamos, até o dia de ontem, virou coisa do passado. Hoje é um novo dia, amanhã será outro dia, e nós precisamos partir conquistando mais e mais para o nosso Deus, para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa igreja, porque nós somos conquistadores de Deus. Mas eu tenho um pensamento e uma convicção que os homens precisam recobrar a confiança, a segurança, a firmeza, a estabilidade, o equilíbrio, a hombridade, a masculinidade, o caráter, a postura de homens verdadeiros do Deus Todo-Poderoso. Pois nós estamos vivendo uma época de crise, mas não é apenas crise de pobreza econômica, financeira, crise de dinheiro, crise de recursos materiais. Não é apenas uma crise na política, no judiciário, no legislativo. Não é apenas esse tipo de crise da cultura secular. Não é apenas isso aí, isso também. Mas nós estamos vivendo uma crise moral, nós estamos vivendo uma crise de autenticidade, nós estamos vivendo uma crise na dignidade humana, e nós estamos vivendo a pior crise de identidade da história humana, porque parece que o homem realmente não sabe quem ele é e não sabe o que ele é. Então, gente, que é o homem? Eu poderia muito bem perguntar: quem é você?
Mas quem é um pronome diferente. Ele pergunta sobre identidade, sobre definição de caráter, de personalidade, traços característicos de uma pessoa, de um ser consciente, definido, que sabe quem ele é. Quando eu pergunto quem você é, você responde pensando no seu nome, pensando na sua identidade, pensando na sua profissão, pensando nas suas características pessoais, morais, emocionais, afetivas. E você responde querendo definir quem você é. Mas hoje, a sociedade, a história, o momento que nós estamos vivendo, a crise de definição é tão grande que talvez, se fizermos a pergunta que está na Bíblia, o que é o homem ou o que é um homem, talvez não tenhamos uma resposta. Talvez fiquemos calados. Talvez fiquemos mudos por razões várias. Pode ser pela dúvida, pode ser pela incerteza, pode ser pela falta de confiança, pode ser pela falta de convicção, pode ser por algum trauma ou pode ser por medo. Medo de quê? Medo de uma acusação, medo de uma denúncia, medo de um processo, medo do judiciário, medo do Supremo, porque está muito difícil explicar o que é o homem. Mas eu não vou perder tempo com isso, até porque eu preciso me resumir aqui. A filosofia tem gastado muito tempo, muito cérebro, muita inteligência, muito questionamento através de toda a história da filosofia, desde os pré-socráticos, os socráticos, os pós, do passado distante ao presente, tentando definir o homem e tentando entender o homem. Então hoje eu reflito com você, e o ponto que eu estou fazendo com você hoje é extremamente importante, porque é a base para aquilo que eu vou falar aqui para vocês amanhã. Então hoje é apenas um ensaio para aquilo que nós vamos ver amanhã. Então o que é o homem? É um ser perfeito? É um ser acabado, pronto? Ou é um ser em construção? É um projeto inacabado ou será ele a obra-prima de Deus? A masterpiece, como a gente diz? Alguém que está se aperfeiçoando num processo constante, durante o tempo todo, a cada manhã, a cada dia, a cada momento. Será o homem, então, ainda um ser incompleto, se mudando, se transformando? Quando a gente pensa na Bíblia, a gente lembra do apóstolo Paulo desafiando os seres humanos em geral, não apenas o macho, o masculino, mas aí o homem no sentido genérico e geral, todo ser humano, mostrando que o ser humano
é passível de transformação, que ele precisa de transformação e que ele tem o pleno poder e a plena possibilidade de se transformar, de gerar nele mesmo uma metamorfose. E essa mudança, ela implica numa mudança espiritual, uma mudança mental, uma mudança moral, uma mudança psicológica, uma mudança emocional, uma mudança afetiva, uma mudança integral, uma mudança no homem integral, uma transformação do homem total para fazer o homem melhor. Mas aí você poderia questionar comigo, se eu tivesse tempo e se eu tivesse voz, nós poderíamos entrar num debate, porque você poderia me questionar e dizer: espere aí, pastor, então o homem não está completo, não está pronto, mesmo o homem adulto, com 18, 21, 40 anos, 60, ainda não. O homem precisa ser aperfeiçoado e transformado e melhorado e evoluído. Agora, se você disser para mim que não, eu vou mostrar para você que o único homem perfeito que pisou na terra, Jesus, a Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado. E agora, se a Bíblia diz isso sobre Jesus, o que resta para nós? O que sobra para nós? Se o próprio Cristo teve que ser provado, testado e aperfeiçoado para tornar-se quem ele se tornou. E a Bíblia diz, para tornar-se o sumo sacerdote da nossa confissão. Está lá no livro de Hebreus. Por que que o próprio Cristo teve que ser aperfeiçoado? Ele tinha pecado? Ele era imperfeito? Não. Mas Deus teve que treiná-lo e moldá-lo e prepará-lo para o próprio sofrimento, para a dor, para a cruz. Então Jesus, mesmo sendo quem ele era, ele viveu um constante processo de aperfeiçoamento enquanto ele viveu na terra. Então, voltamos aqui para mostrar que o ser humano é um ser incompleto. Vamos em frente agora e vamos ver o que mais temos aqui nessa breve proposição que eu estou demonstrando aí a vocês. Então, o homem é um projeto inacabado. Quem tem que trabalhar o homem? Será Deus? Ou será Deus e o homem? Vamos pensar sobre isso. Será que você sozinho, eu sozinho, poderia melhorar, buscar a perfeição, o aperfeiçoamento, transformar a minha própria vida e me tornar o homem ideal para viver na terra? E para aspirar uma glória final, e novo céu e nova terra, e ser um novo modelo, um novo homem para um futuro, para uma nova realidade? Com certeza, o homem sozinho não pode realizar essa obra. Vamos olhar aqui para um homem. O primeiro homem, o primeiro Adão, o que a Bíblia diz sobre ele? Que ele teve o privilégio, foi perfeito, mas ele fez escolhas desastrosas,
ele pecou e ele passou o seu pecado, o seu erro, o seu equívoco para toda a humanidade. Então, esse homem, espiritualmente, ele morreu. E ele foi separado de Deus. Então ele tornou-se um ser fragmentado, estragado, em estado de conflito, de desarmonia com o próprio Deus, e passou a viver todo tipo de dificuldade na sua existência terrena. E então ele era imperfeitamente perfeito. Ele não era absolutamente perfeito. Ele foi colocado num lugar maravilhoso, ele teve todas as oportunidades, mas eu levanto ali uma questão muito interessante. Primeiro, ele foi feito à imagem de Deus. Então, ele foi mais ou menos uma cópia de Deus. Não uma cópia física, mas uma cópia espiritual, uma cópia moral, uma cópia emocional, afetiva, psicológica. O espírito, o pneuma, ou o ruá, que é o espírito lá no Velho Testamento, quando Deus fez o boneco de barro e soprou nele o ruá, o espírito da vida, e ele foi feito alma vivente, ele recebeu no corpo o espírito, e esse homem também trino, não uma trindade, mas uma triunidade, espírito, corpo e alma. E então o ruá, o espírito sendo soprado nesse ser físico que Deus estava criando e botando no mundo para povoar a terra, para multiplicar-se, para encher a terra, esse ser feito pouco abaixo das criaturas celestiais, dos espíritos perfeitos, ele recebeu um atributo e uma qualidade de Deus que o diferenciou de todos os demais seres que Deus havia feito. Então, acompanhe este raciocínio. Este homem extraordinário, obra-prima de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, ele recebe uma psique, uma alma, uma capacidade extraordinária de sentir, de experimentar sentimentos e emoções, e no seu espírito se comunicar com Deus. E através da sua alma, dos seus sentimentos e das suas emoções, se comunicar com todos os demais seres humanos. Mas olha o que acontece. Deus põe nesse homem, dota esse homem de um poder extraordinário. Eu chamo isso a cereja do bolo. Deus faz o homem, olha para a sua obra extraordinária e Deus coloca nesse homem algo chamado livre-arbítrio. O que é isso? O que é livre-arbítrio? O que é o arbítrio? É a vontade, é o poder de decisão, é o poder de decidir, é o poder de escolher o que você quer. Parece que agora o Supremo Tribunal Federal resolveu dizer que até um bebê, uma criança, tem que esperar para decidir. E quando ela puder, quando ela tiver raciocínio, juízo, entendimento,
Então ela vai decidir. Parece que o Supremo decidiu que um ser humano não é nada, ou é apenas um ser humano, não exatamente um hermafrodita, não exatamente uma coisa, uma bola de carne espetada por alguns ossos, mas é um ser, uma massa, uma coisa indefinida, apenas chamado humano, e que depois, a partir de um momento, de uma escolha, de um posicionamento, ele vai dizer, ou ela vai dizer, e nem dá para dizer se é ela ou se é ele, porque a gente não sabe que monstro é, que bicho é, que coisa é essa. Mas quando essa coisa quiser, cuidado supremo, hein? Vocês estão transmitindo, ai de mim se o Supremo me pegar. Deixa pegar. Eu nem sei dizer aqueles nomes que começam com L, e aí está faltando letras no alfabeto para completar. Se vierem me prender, eu vou chamar o general para me socorrer. Mas a coisa vai chegar no momento que vai poder decidir. Eu quero ser isso. Eu vou ser isso. Quero ser homem, quero ser mulher. Não quero ser homem nem mulher. Quero ser neutro. Quero continuar sendo coisa humana. Está muito esquisito, não está? Muito bem. Livre-arbítrio. O arbítrio me dá o direito de decidir. Se você se vê como homem, macho, másculo, masculino, e a gente pode deixar essas outras coisas quaisquer para não definir, que fique onde quiser ficar. Mas vamos agora olhar para nós como filhos e filhas de Deus e vamos avançar. Então, qual é o grande problema com o arbítrio? Eu escrevi ali. O homem, por descuido, por desatenção, ou independência, ou lidando mal com a solidão, descuidado, sem atenção, sem depender mais de Deus, ele se perdeu. E o pior de tudo é que ele não soube exercitar e não soube usar o livre-arbítrio. E aí a minha conclusão é que nós não sabemos muito usar a liberdade que nós temos. A gente se perde quando tem que lidar com a liberdade. Então nós precisamos evoluir, precisamos melhorar e vamos mais um pouquinho para frente aí para ver se a gente chega lá. Agora peço que você olhe para isso aqui. Eu basicamente vou encerrar com isso aqui. O homem fazendo-se a si mesmo. Esse homem é um ser em formação. Eu estou usando essa figura aí, ilustrativa. Isso aí é um bloco de pedra. Dessa pedra está surgindo a figura de um homem. Ele é chamado self-made man. É uma frase em inglês que significa o homem feito por si mesmo, ou o homem se fazendo. Olha que ele vai com a marreta ou com o cinzel, ele vai batendo na rocha, vai batendo na pedra, e ele vai cortando pedaços, cacos
arestas, e ele vai se modificando, se transformando, à medida que ele vai batendo e que ele vai se descascando e se descobrindo, e fazendo surgir e emergir dali um ser perfeito, bonito e uma imagem bem formada. Mas o meu desafio aqui, homens preciosos daqui de Roraima, me escutem. O meu desafio aqui hoje à noite, para complementar amanhã, quando eu espero que a minha voz esteja melhor, o meu desafio com esta figura é uma proposição, é uma proposta que eu faço para você hoje pensar comigo e refletir e entender que Deus está chamando você do mundo, das trevas, do pecado, da sociedade corrompida, de um mundo podre e sem rumo. E Deus está chamando você e trazendo você para o reino do Filho do seu amor. E Ele está trazendo você para transformar você. E nesse vinde de Deus, nesse vinde de Jesus, está implícito o ide, porque Deus quer nos tratar, nos curar, nos aperfeiçoar, nos melhorar, e então nos exercitar na família, que é onde nós vivemos a nossa vida verdadeira e autêntica. É lá na família, é lá na sua casa que você vive sem máscaras, que você vive a verdade. É lá que você é realmente quem você é. E depois Deus nos vê em ação na igreja, no grupo pequeno, num GA. Deus nos vê em ação numa célula. E nós vamos nos manifestando e nos expressando e revelando quem somos. E é justamente na intimidade e no entrechoque dos relacionamentos, das conexões que nós estabelecemos, é justamente nas relações, nos relacionamentos humanos, que nós nos mostramos e que nós mostramos o que de Deus já foi feito em nós. E é também em casa, na igreja e principalmente nas interações, nas conexões e nas relações humanas que nós vamos demonstrando, mostrando e demonstrando ao mundo e aos nossos semelhantes o Cristo que vive em nós. Eu quero dizer que esse homem aqui é apenas uma figura. Mas o apóstolo Paulo, se vocês lembram, o apóstolo Paulo fala algo muito parecido com esse processo aqui. O apóstolo Paulo fala que ele sofria, ele pregava, ele ensinava e ele se esforçava tanto a ponto de ele dizer que estava sofrendo e que sofria como uma mulher gerando um filho. Então ele fala de dores de parto. E aí ele dizia: eu passo por isso, eu sofro isso, e eu vou continuar esse trabalho de transformação, de malhação. Eu vou continuar esse trabalho de ensino de qualidade, de pregação, de doutrinação, de mentoria, de ensino de qualidade,
como um bom pastor, como uma grande pastora, como um grande pastor, como um ensinador, como um mentor que se preza, como um homem sábio, como um homem iluminado e como um homem ou uma mulher que se sente responsável pelo seu semelhante. E aí então Paulo diz uma coisa muito linda: eu vou me esforçar e eu vou trabalhar nesse processo. E aí ele usa um advérbio de tempo. Ele diz assim: eu vou fazer isso até que. Até o quê? Se você é bom em português, ou boa, você pode dizer advérbio de tempo ou advérbio de modo. Vamos completar esse até que, porque isso aqui deve deixar você intrigado. Primeiro, eu já disse que somos imperfeitos, que fomos estragados na ruptura do Éden. Viramos um ser fragmentado, deformado, estragado, carente de uma transformação, carente de uma remodelagem, de uma regeneração. Hoje, as igrejas não pregam mais, pastora Edna, as doutrinas básicas do cristianismo. E as igrejas e os pastores e os líderes não ensinam mais as disciplinas espirituais. E a maioria, pastor Basílio, não sabe o que são doutrinas básicas do cristianismo. E uma delas é a doutrina, o ensino da regeneração. Regeneração significa regeração. Regenerar significa regerar, gerar de novo, fazer de novo. E trazendo isso para o homem, você lembra de João, capítulo 3. E você lembra do Jesus falando com um homem que se dizia sábio, que era um doutor da lei, era do STF daquele tempo, era do Supremo Tribunal Federal de Israel, o Supremo dos judeus, o Nicodemos. Jesus fica olhando para o cara e dizendo: cara, tu tens que nascer de novo. E o sábio, incompleto, incompetente, enxerga as coisas exclusivamente do ponto de vista físico, mecânico, material, e faz uma pergunta quase tola para Jesus e diz: como pode um homem nascer de novo sendo velho? É isso? É ser criança outra vez? Como diz o sonho do poeta e do cantor lá na canção: quem me dera ser criança outra vez? Isso é uma reminiscência vazia. Isso é uma saudade sem lógica e sem fundamento. Podemos nascer de novo? Sim, mas não do físico, da água, do espírito, e ter um nascimento espiritual. E a doutrina da regeneração fala disso, fala de gerar o homem de novo, de refazer esse ser. E é isso que o cristianismo propõe. Na verdade, não o cristianismo, é isso que o Cristo propõe: transformar, melhorar o homem, remodelar o homem, refazê-lo e ajudá-lo a evoluir e a melhorar de glória em glória para se tornar o ser maravilhoso que Deus quer que você seja
e que eu seja. Homens preciosos de Deus, vamos concluir. O que Paulo diz? Eu sofro pelo meu trabalho, que é tão sério, que é um trabalho de modelagem. E aí Paulo diz assim: eu sofro e eu vou fazer isso até que Cristo seja formado em vós. Olha que coisa incrível, incrível. Esse é o trabalho. Essa figura aqui me deixa deslumbrado. Eu vou completar com esse pensamento e com uma breve história. E aí eu vou orar com você e pedir para 2 a 2 conversarem. Sair daqui hoje muito reflexivo. Eu não sei se você já leu as histórias lá dos tempos do iluminismo, dos tempos em que os homens passaram a exaltar os homens e ficar deslumbrados com o humanismo. E uma das figuras mais clássicas daquele tempo foi o Miguel Ângelo. O Miguel Ângelo foi um grande artista. É possível que vocês já tenham ouvido essa história, mas isso é igual piada. Se vocês já ouviram, vão ouvir de novo. E os que nunca ouviram, vão ouvir agora pela primeira vez. O Miguel Ângelo era um grande artista. Era um homem capaz de vislumbrar e de ver algo invisível para os seres humanos comuns. Mas ele era um artista tão extraordinário que ele via o que os outros não viam. E então ele foi na pedreira, lá naqueles interiores da Itália, e ele pegou um bloco de granito, um bloco de pedra e trouxe para o ateliê dele. E lá no ateliê ele começou a trabalhar aquele bloco de pedra. Vamos botar a figura aí de novo. Olha a figura aí. Mais ou menos isso aí. E ele foi trabalhando, a princípio com a marreta, a princípio com o martelo, e foi quebrando e remodelando. Depois, à medida que a figura foi se formando, ele estava desenhando um homem, mas ele estava martelando, ele estava cinzelando, ele estava modelando aquele bloco de pedra bruta. E à medida que foi ganhando forma, ele usava outros instrumentos. Ele usou o cinzel, por fim, um instrumento muito delicado, igual quem trabalha com joias, com pedras preciosas. E ele foi fazendo, retocando, e por fim, as pessoas foram vendo no trabalho dele, no ateliê, e quando perguntavam para ele quem era aquele, o que é o homem, quem é o homem, quem é esse cara, Miguel Ângelo, quem é que você está formando aí, modelando? É você? É o seu avô? É algum outro homem? E aí ele disse: não, é Moisés. Eu estou talhando na pedra a figura de Moisés. Como ele antevia, como ele via, como ele imaginava, e ele sabia que era possível extrair daquele bloco de pedra aquela estátua, aquela imagem maravilhosa do Moisés. E diz a história, dizem os biógrafos e os historiadores e os analistas de arte, que quando Moisés concluiu,
Quando ele terminou aquela obra extraordinária, ele ficou tão impressionado com a perfeição da obra ali no seu ateliê, que ele parou, extasiado, segurando o cinzel na mão, último instrumento delicado com que ele traçou os traços mais finos da figura. E dizem os estudiosos que ele tocou de levezinho na estátua do Moisés e disse para a estátua: fala. Porque aquela estátua foi tão perfeita que só faltava falar. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Fez um boneco que não era nada, era um monte de barro. Mas Deus soprou nele o ruá, fôlego da vida. E a partir do momento que Deus sopra no boneco, ele ganha vida. E a Bíblia diz que ele é feito alma vivente. E Deus o enche de recursos, de capacidades, de poder. Sopra nele o seu espírito, o espírito do próprio Deus, e transforma esse homem num ser vivente, inteligente, sensível, capaz de se comunicar não apenas com os seus semelhantes, mas de se comunicar com o próprio Deus, com o seu próprio Criador. Então, Deus forma esse homem, Deus completa essa sua obra-prima, e Deus se comunica com ele, e Deus capacita esse homem para se comunicar com ele. Essa é a obra extraordinária do nosso Deus. Pode passar, vamos para o nosso último slide, tem mais um aí. Então, quero concluir dizendo para você que o homem de hoje, ainda hoje, você e eu, nós somos homens ainda em formação. Esse homem e a autorresponsabilidade. Esse homem é um ser em formação. É um homem que depende de si mesmo. E aí a gente vê o que cada um tem que fazer. Cada um pode fazer algo por si mesmo. Assumir responsabilidade. Prezar e valorizar e levar a sério a sua formação espiritual. Então, esse é um parto, gerando, extraindo de si mesmo um novo homem. Tivemos um grande filósofo que disse, o Nietzsche disse, torna-te o que tu és. Tu és um homem, torna-te um homem. Tu tens que trabalhar na formação e na modelagem do teu ser. Então, a ti cabe a responsabilidade de te trabalhar, de te melhorar, de te aperfeiçoar e de te transformares naquilo que tu és, na verdade, naquilo que tu queres ser. Porque tu tens um modelo, tu tens um padrão. Então, ele disse isso. Carl Rogers disse algo parecido.
torna-te também. E o apóstolo Paulo também disse, transforma-te. Transforma-te. E aí Paulo diz, como? Pela renovação da tua mente, pela renovação do teu espírito, pela renovação do teu ser. Entregue a Deus, tu podes ir te tornando naquilo que tu és e naquilo que tu queres ser. Então, eu concluo dizendo o que Jesus diz. Jesus diz para todos nós isso: sem mim nada podeis fazer. Tudo que fazemos, tudo que queremos que aconteça conosco, não depende da igreja. A igreja ajuda. Não depende dos pastores. Os pastores ajudam. Depende de você mesmo. Depende de você olhar para Cristo. De você aproveitar as oportunidades. Depende de você querer crescer. E querer tornar-se como Jesus, um filho de Deus. Você define essa metamorfose. Você define esse processo de transformação da sua vida. Eu defino a transformação da minha vida. Então, homens preciosos, homens de Deus, eu vou parar por aqui. A minha voz não está me ajudando mais. Eu preciso parar, mas eu espero que amanhã eu esteja melhor. Eu espero que amanhã tenha mais e melhor. Amanhã nós vamos aprender algo absolutamente extraordinário. Eu quero provocar você e desafiar você para estar aqui amanhã. E eu espero que eu esteja melhor. E eu espero que você também esteja melhor, porque o Espírito Santo está trabalhando em você, trabalhando em mim, para nos fazer melhores. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos falar com Deus. Quero dizer a vocês que Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. Eu quero fazer uma oração apenas. Vou fazer uma oração curta com você. Feche seus olhos. Pense em Deus agora. Pense em você agora. Saiba que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não somos hermafroditas. Não somos seres incompletos, estragados, deformados, mas somos filhos amados de Deus. Eu quero encorajar cada um de vocês a colocar sua vida nas mãos de Deus e até a fazer uma oração simples e dizer para Deus: transforma-me conforme a tua palavra, conforme o teu querer, conforme o teu desejo, e me refaz, me muda, Deus. Faz de mim aquilo que tu queres que eu seja.
Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, Senhor dos céus e da terra, toma esta pessoa aqui. E eu não te digo apenas este homem, mas os jovens, os adolescentes, até alguma criança que está aqui conosco. Toma as mulheres, toma cada um de nós, que somos teus filhos, este filho, esta filha, e transforma-me conforme a tua palavra, transforma ele, transforma a ela, conforme a tua vontade, e faz de nós aquilo que tu queres que nós sejamos, porque muito melhor, Senhor, muito melhor que Miguel Ângelo, muito melhor que qualquer artista humano, tu tens o poder de nos transformar, de nos melhorar, de nos salvar, de nos sarar e de nos fazer de cada um de nós novas criaturas. Deus Pai Todo-Poderoso, transforma-nos à semelhança de Cristo, a imagem do Cristo, forma Cristo em cada um de nós, como disse o apóstolo Paulo, que sofria dores, sofria para comunicar a verdade divina, a verdade de Deus, até que Cristo fosse formado nas pessoas. Deus forma espiritualmente, modela Jesus na vida deste homem, das mulheres que estão aqui, modela o nosso ser, transforma-nos conforme a tua palavra e conforme a tua vontade. Deus, abençoa os homens presentes neste congresso e outros que estejam nos ouvindo. Transforma-nos conforme a tua palavra e conforme a tua vontade, e muda as nossas vidas para melhor, para que sejamos homens melhores para ti, para a nossa família, para as esposas, para as mães, para os filhos. Deus Todo-Poderoso, que esta noite e que este encontro de homens fique gravado, marcado de forma inesquecível na vida de cada um. Deus Todo-Poderoso, transforma cada homem conforme a tua palavra e conforme a tua vontade, e transforma-nos em homens melhores para ti, para a nossa família, para a nossa esposa, para nossos filhos, para a nossa igreja, para a sociedade e para o mundo que precisa ver reconstituída em nós a imagem do Cristo e a imagem do verdadeiro Deus. Senhor, transforma-me conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe. E todo domínio, e toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, Salvador.
Podem se sentar. Um momento, mas da vossa atenção. Agora nós vamos receber a senhora Renata, esposa do pastor Manuel Martins, que vai dar uma saudação e falar um pouco do livro. Vamos recebê-la aplaudindo a Jesus? Boa noite, paz seja com todos nós, amém? Obrigada pelo convite, pastora Edna, estamos muito felizes de estarmos aqui hoje, nesse congresso tão especial. Eu sou a pastora Renata Martins, esposa do pastor Manuel Martins, e eu vim aqui apenas para dar um comunicado legal, importante, um convite a você para conhecer, né, o livro, um dos livros escritos pelo pastor Manuel Martins, se chama Claudete, Um Jeito de Ser. Ele conta aqui a narrativa, a história dele, durante e após o Covid. Todos sabem que foi um tempo muito difícil no nosso país e no mundo inteiro, e o estado do Amazonas foi muito afetado pelo Covid. Pastor Manuel Martins, na época casado com a pastora Claudete Martins, né, saudosa pastora Claudete, muito querida no estado do Amazonas e no Brasil inteiro, passaram pelo Covid, e infelizmente a pastora não está mais conosco hoje. E ela é o tema central deste livro aqui. E o pastor Manuel Martins trouxe alguns exemplares para vendermos aqui na nossa igreja, né? E esse livro, ele fala sobre o luto, sobre a dor, ele fala sobre as memórias, ele fala sobre o Covid, ele fala sobre uma criança que perdeu os avós, e ele fala sobre a superação da dor por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. Então, quero te convidar a comprar, adquirir este livro do pastor Manuel Martins. Nós trouxemos alguns que estão ali na lateral, à direita, à minha direita, né? E eu quero te convidar para comprar, conhecer essa história, que é muito parecida com a história de milhares de pessoas do mundo inteiro, que também perderam alguém para o Covid-19, mas que nunca perderam a memória da pessoa, que não está mais fisicamente, mas ainda mora em nossas mentes e em nossos corações. Quero te convidar para adquirir esse material. Você pode presentear alguém que tenha uma história parecida, uma história de luto, uma história de dor, e essa pessoa, lendo esse livro, eu tenho certeza que Deus irá falar com ela, né, e ajudá-la neste momento de luto. Então, quero te convidar, se você puder, adquirir o livro do pastor Manuel Martins. Nós estaremos aqui hoje e amanhã, né, com esse material aqui ao lado. Amém? Obrigada. Boa noite.